João 20, verso 10. Quem achou diz amém. Então os discípulos voltaram para casa. Podemos ler juntos? No 3. 1, 2, 3. Então os discípulos voltaram para casa. Muito obrigado. Ao percorrermos a Bíblia, a gente vai encontrar a pessoa do Senhor Jesus Cristo em todos os livros da Bíblia. Por isso que é bom atentarmos para a leitura dos mesmos. Não apenas o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento também. Porque o Antigo Testamento é a preparação para o advento do Messias. Quando você ler os livros de Moisés, você vai encontrá-lo dentro de uma tipologia bíblica, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em Gênesis, ele é o descendente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés. Ele está nos livros históricos, poéticos e proféticos do Antigo Testamento. Mas quando nós lemos o Novo Testamento, os Evangelhos, é a manifestação do Verbo divino. É o Cristo que se apresenta, é o Cristo que entra no cenário mundial, é o Cristo que materializou-se, tomando forma de um homem para realizar a sublime obra da nossa redenção. É aquele que o profeta Isaías o chamou de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele se apresenta no Novo Testamento com um propósito definido no seu coração. O propósito dele era de realizar a sublime obra da nossa redenção. Ele veio com esse intuito, ele veio com essa meta, ele veio com esse pensamento, e ao longo da história do Novo Testamento, nos Evangelhos, a gente vai perceber que de forma alguma ele desistiu de nós, de forma alguma ele retrocedeu, ele voltou atrás, ele pensou de uma forma diferente, mas ele caminhou em direção ao Gólgota, e ali ele foi crucificado por cada um de nós que aqui estamos. O texto nos mostra que Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo, ele é o nosso espelho, é nele que nós devemos colocar as nossas atenções, é ele que nos ensina, é ele que nos admoesta, é ele que nos transforma, é ele que está presente, é ele que nos escolhe. Então, ao ler a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, a gente percebe que Cristo
é o nosso fundamento. Não tem como, não existe um outro fundamento para as nossas vidas que não seja o Cristo, que não seja o nosso Salvador. Então Ele é a nossa base, Ele é a nossa inspiração, é nele que nós confiamos, é nele que depositamos a nossa esperança. E a nossa esperança nele, não haverá frustrações, não. A nossa esperança nele será uma esperança alicerçada, será uma esperança verdadeira, será uma esperança que trará frutos espirituais para as nossas vidas. Quando Cristo se apresenta, Ele mostra-nos de início o que é viver em sociedade. Ele nos ensina que aquilo que se faz, não se faz sozinho. Não, Cristo não nos orienta a viver uma vida individualista, enclausurada dentro dos nossos princípios e dos nossos pensamentos que nos levam a realizar alguma coisa sozinhos. Não. Cristo, Ele nos mostra que nós devemos estar juntos em um propósito, em um projeto. A Bíblia mostra-nos que quando Ele vai exercer o seu ministério terreno, Ele tem a preocupação de escolher uma comitiva que estaria com Ele. Esta comitiva faz parte dos discípulos que Ele havia escolhido. Ele escolhe então 12 homens que iriam estar com Ele, aprender com Ele, viver com Ele, visualizá-lo, olhar para Ele, seguindo os seus exemplos, seguindo a sua metodologia, seguindo os seus ensinamentos. Esses discípulos estariam com Ele, não poderiam se ausentar dele, porque o aprendizado era fundamental. Mas quando a gente olha para Cristo, quando nós olhamos o Senhor como nosso exemplo, a gente vai perceber que a sua escolha é uma escolha que não visa a capacidade humana. Cristo, Ele concentrou a sua escolha na região da Galileia. Galileia era um lugar que no Antigo Testamento foi estabelecido pelos cananeus. Cristo, então, Ele começa o cenário profético dele, a sua obra salvífica, tirando alguém, escolhendo alguém das regiões da Galileia, irmão. Nenhum de nós, em sã consciência, escolheríamos alguém lá da Galileia. A Galileia era um lugar desprezível. A Galileia era um lugar de pessoas estranhas. A Galileia era um lugar de gente desqualificada. A Galileia era um lugar de sincretismo religioso. A Galileia era um lugar de idolatria. A Galileia era um lugar onde as pessoas adoravam outros deuses. Só tinha gente desqualificada na Galileia. Os doutores não estavam ali. Os principais dos sacerdotes não habitavam na região da Galileia. Os saduceus, os fariseus não estavam ali. Ali estava gente desprezível. Ali estava gente às margens da sociedade da época. Ali estava gente que não prestava, gente que não valia nada. Ali tinha gente intitulada como filhos do trovão, gente com temperamento sanguíneo, gente que gostava de resolver as coisas no tapa.
capa, gente desprezível, desqualificadas intelectualmente falando, irmãos. Nenhum de nós escolheríamos alguém lá da Galileia, escolher alguém que não presta para sua comitiva, para o seu convívio, irmãos. Não está em nossa alçada escolher alguém que não presta, alguém desprezível. A gente quer pessoas preparadas intelectualmente. A gente quer do nosso lado gente boa, né? Gente que faz parte da sociedade, influente na sociedade. Nenhum de nós escolheríamos gente que não presta, desprezível, desqualificada, que não vale nada, pescadores rudes, iletrados, de temperamento sanguíneo. Mas Cristo vai lá, na região da Galileia, na contramão da lógica humana. Cristo vai lá pegar o que não presta, o que não vale nada, aquilo que é desprezível, aquilo que para a sociedade não presta. Cristo vai na região da Galileia dos gentios, como mostra-nos a Bíblia, e começa a escolher a sua grande comissão, gente de lá. Cristo então escolhe. Quem de nós escolheríamos Pedro para fazer parte da nossa comissão? Aquele Pedro rude, aquele Pedro grosseiro, aquele Pedro que não tinha uma formação intelectual. Quem de nós escolheríamos a Pedro? Mas Cristo, quando vem, quando se apresenta no cenário mundial, ele veio para realizar aquilo que está na contramão da lógica humana. O que não presta para os homens, presta para Cristo. O que não serve para os homens, serve para Cristo. Quem está à margem da sociedade, desprezível, jogado de lado, é dessas pessoas que Cristo veio para resgatar e transformá-las para a glória do meu nome. Ô irmão, olhe para você. Você é uma pessoa desprezível, desqualificada para estar sentada aqui. Nenhum de nós prestamos, irmãos. Por isso que é triste quando alguém aponta uma outra pessoa, quer destacar as falhas, quer destacar os erros, quer destacar a imperfeição, se todos nós estamos em um mesmo patamar, em uma mesma balança de misericórdia, irmãos. Nenhum de nós prestamos, mas Ele nos escolheu para a glória do nome dEle. Você não valia nada, irmão. Você está aqui, Ele te escolheu. Eu era macumbeiro, gostava de um tambor, da magia negra, de coisas desprezíveis, um tempo na droga. Cristo vai e me escolhe. Cristo vai e te escolhe. Coloca em você a identidade dele. Que Cristo é esse? Só Ele, somente Ele tem as suas escolhas de gente que não presta, para transformar e libertar para a glória do nome dEle. Eu vou glorificar o nome do Senhor essa noite aqui. E vou permitir que você glorifique, olhando para você mesmo e dizendo: eu não valia nada, mas Ele me escolheu.
Ele morreu em uma morte de cruz para me escolher. Ele escolhe então os discípulos para ensiná-los, porque ele reservou para os discípulos uma missão transcendental, que não foi dada aos anjos, que não foi dada aos arcanjos, que não foi dada aos querubins, e muito menos pelos serafins. Nenhuma comitiva angelical foi escolhida para levar à frente as palavras do reino e de vida eterna. Ele escolheu eu, ele escolheu você. Essa missão é nossa, não é do arcanjo e do anjo. Foi cada um de nós que ele nos escolheu. E o texto mostra-nos aqui que foi durante 3 anos e meio uma proximidade dos discípulos com Jesus. Ininterruptamente Cristo estava com eles, ensinando-os as palavras do reino, preparando eles para uma missão que lhes fora outorgada. Cristo então prepara os discípulos, Cristo ensina os discípulos. Cristo não omitiu a eles nenhum dos acontecimentos que estava reservado para ele. Cristo não escondeu dos discípulos que ele seria crucificado. Cristo não escondeu dos discípulos que ele seria perseguido. Cristo não escondeu dos discípulos que ele seria vilipendiado. Não, Cristo sempre os ensinou acerca da sua missão. Eles sabiam que estava entre eles um cordeiro, que o texto do Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz, que aquele cordeiro ali havia sido morto desde a fundação da terra. Eles sabiam que ali estava o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Eles sabiam que o destino de Cristo seria a cruz. A crucificação lhes esperava. Eles sabiam disso. Eles sabiam também que após ser crucificado, ele haveria de ressuscitar. Todos eles aprenderam sobre isto e estavam caminhando com Jesus. Só que, quando ele foi crucificado, diz a Bíblia que todo o aprendizado veio ao esquecimento. Eles se esqueceram de que ele havia dito que seria crucificado. Olha aí, irmãos. Viraram as costas para ele. Pedro o negou durante o cântico do galo. Pedro negou. Os discípulos fugiram dele na crucificação. Se esqueceram de que ele disse que haveria de ser crucificado. Chegou a hora da pressão. Chegou a hora da angústia. Chegou a hora da separação. O mestre não estava mais com eles. O mestre não estava mais presente. Aquele que caminhava com eles não estava mais. Chegou a hora da pressão. Chegou a hora da perseguição. E a pressão era uma pressão de dentro e era uma pressão de fora. Lá estavam os religiosos,
lá estavam os acusadores, lá estavam os perseguidores, mas Cristo havia dito para eles que no mundo eles teriam aflições, mas que Ele venceu o mundo. Cristo não disse para os discípulos, senhoras e senhores que estão aqui, que eles teriam vida fácil. Cristo não disse para eles que a missão de pregar o Evangelho seria uma missão muito maneira, muito tranquila, não. Cristo disse para eles que eles seriam perseguidos. Mas na hora que Cristo precisou deles, diz o texto que nós lemos, eles voltaram para casa. A pressão veio, a perseguição veio, a angústia no coração veio, a dor da chamada veio, a opressão veio, e com ela a desistência de ir à frente. Porque na hora da pressão a gente esquece de que Ele nos chamou. Na hora da pressão o desejo nosso é voltar para casa, abrir mão do nosso chamado. Porque o medo vem. Quando os acusadores com o dedo em riste apontam para nós, sem uma demonstração de misericórdia e de amor, porque querem nos abater, não por aquilo que é nosso, porque a chamada não é nossa, a chamada é divina. E todos estavam escondidos, fugiram e se esqueceram do Senhor, viraram as costas para Ele e foram para casa. Ali a desistência tomou conta de cada um deles. Abriram mão do projeto, abriram mão da chamada, porque do lado de fora a perseguição era ferrenha e eles estavam correndo risco de morte. Foram até o sepulcro, mas não olharam dentro do sepulcro. Voltaram para casa. Apenas uma mulher permaneceu no sepulcro e percebeu que ele não estava ali. Ele ressuscita. Se fosse eu e você, irmãos, com alguém que nos abandona, com alguém que nos fere, a gente vira as costas. Nós não iremos tratar mais da mesma maneira. Nós não teremos o mesmo comportamento porque a pessoa nos feriu, nos atingiu, virou as costas para nós. A gente pode até aceitar, mas não seremos mais os mesmos com aquela pessoa. Porque é difícil para nós manifestar o verdadeiro perdão em toda a sua essência e em toda a sua plenitude. Nós somos por demais acusadores. Queremos apontar o erro do próximo. Queremos destacar as falhas de alguém. Queremos dizer que estamos em um outro patamar de santidade, de pureza, enquanto apontamos o dedo para alguém. E se esse alguém cair, a gente não estende a mão para levantar. Mas olha o comportamento do Cristo da Bíblia.
ele ressuscitou. Ele se reergueu do túmulo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele se reergueu do túmulo e foi ao encontro daqueles que ele havia escolhido. Eu acho, irmãos, que se fosse nos nossos dias, os discípulos estariam cantando. Me perdoe aí o pessoal do louvor. Não é uma voz apropriada, igual a de vocês. Mas se fosse nos nossos dias, quem de nós já não louvou aquele hino de Daniel Filho? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. Ei, é certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. A pressão era grande, irmãos. Eles desistiram. Eles viraram as costas e foram para casa. Não é fácil a pressão. Não é fácil. Porque as acusações, as calúnias, as difamações são terríveis. Porque tem muita gente que te aponta o dedo, mas não sabe da sua vida por detrás dos bastidores. Estar aqui, irmãs, a gente está diante dos holofotes. Agora Deus nos conhece por detrás dos bastidores. É dentro da tua casa, é o teu interior, são os teus pensamentos e os teus projetos. Eles estavam pressionados por uma pressão que vinha de fora e viraram as costas para o Mestre. Mas Cristo ressuscita. E aí, Rafael, o que é que ele faz? Ele vai em direção
aonde eles estavam. Porque a escolha é inabalável e intransferível. Ele não vai transferir a sua escolha para outro. E o perdão dele é verdadeiro. Ele foi na casa aonde os discípulos estavam. E ele não chegou lá com o dedo em riste, lançando no rosto deles, dizendo: eu não disse para vocês que eu haveria de ressuscitar? Como é que vocês fogem desse jeito, dessa forma? Eu não disse para vocês que eu sou o Cordeiro que iria me entregar em sacrifício vivo para a humanidade, para vocês? Não. Quando ele chega lá, ele encontra os discípulos atemorizados. E o que é que ele diz? Ei, paz seja convosco. Oh, eu estou vendo pessoas glorificando a Deus. Se você quiser, glorifique. Ei, filha, filho, paz seja contigo. Ei, filha, eu não abro mão de você. Ei, filho, eu não abro mão de você. O meu sacrifício foi perfeito para te resgatar. E eu te entendo. Eu te entendo. Talvez as pessoas não te entendam, mas eu te entendo. Te entendo. Vem comigo. Aleluia. Vem comigo, filha. Vem comigo, filho. Eu te restituo novamente. Eu te perdoo, você me abandonou, mas eu te perdoo, eu te escolhi, filho. O meu projeto contigo é intransferível, filho. Eu não abro mão de você, filho, porque você cometeu um deslize na vida. Eu te perdoo, te seguro pela tua mão direita e te digo: eu sou contigo. Estou terminando. Ele permanece com os discípulos durante 40 dias após a ressurreição. Foi visto por cerca de 500 irmãos. Sabe o que é que ele disse para os discípulos? Eu percebo e sei que vocês não podem andar sozinhos. Mas não se preocupe não, eu vou para o Pai. Eu vou enviar um outro Consolador. Vocês não andam sozinhos. Se vocês andarem sozinhos, vocês irão se perder. Eu vou enviar outro Consolador. Chega para os discípulos e diz assim: olha, fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Foi elevado nas alturas. Em Atos capítulo de número 2, o Espírito Santo veio e eles estavam reunidos no cenáculo. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa aonde eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E eles foram cheios do Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, Ele nos ajuda, Ele nos batiza, Ele nos consola,
Ele nos dá dons, Ele nos edifica, Ele nos fortalece, Ele nos guia, somos habitados por Ele, Ele nos justifica, Ele nos reveste, Ele nos santifica, Ele nos dá vitória. A unção vem dEle, a glória vem dEle, a presença dEle é real. Aonde você for, o Espírito está contigo. Se tu levanta, Ele está contigo. Se tu trabalha, Ele está contigo. Se você adora, Ele está contigo. Aonde você for, você não anda sozinho, filha e filho. Ele sabe que você precisa desse Espírito, e Ele enviou este Espírito para trabalhar em nós. Quem está sentindo a presença desse Espírito aqui e pode glorificar o nome do Senhor agora? Você não vai sozinha, você não vai sozinho. O Espírito está aqui entre nós. Ele move, Ele comove, Ele movimenta, Ele guia, Ele ilumina, Ele reveste. Ele foi, mas o Espírito veio, porque sozinho nós não iremos ficar. Depois que o Espírito Santo veio, desceu enviado por Ele no dia de Pentecostes. Olhe para cá e eu termino. Nenhum dos discípulos desistiram mais. Pode ler no texto. Você já viu no texto? Ninguém desistiu mais. Sabe o que é que o Espírito Santo faz? Trabalha na nossa comunhão. Ah, que coisa linda! Que comunhão é essa? O Espírito que está em você está em mim, está no Rafael, no pastor da igreja, em todos nós que aqui estamos. O Espírito trabalha, nos envolve nesta hora. Quem tenta desistir, o Espírito vem se movendo para dizer a você: ei, caminha, vá à frente e não volte atrás. Eu tenho 2 minutos para passar o microfone, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Jesus foi na casa e encontrou os discípulos. Esta noite aqui nesta reunião, Ele encontrou você. E que manifestação você fará hoje? Porque Ele te conhece, Ele sabe das suas demandas, Ele sabe das suas frustrações, Ele conhece os teus momentos, mas Ele está dizendo: filho, filha, eu jamais desisto de você. Onde é que você está? Eu sei que você está aqui, mas Ele está dizendo: filho, reassuma a sua posição. Você que quer assumir a sua posição, vem aqui à frente agora. Ele conta com você nesse projeto e está dizendo: não abro mão de ti. Aonde é que você está, filho? Filha, afastado do caminho do Senhor. Hoje é noite de você voltar. Deus te trouxe aqui. Quem sabe você está cantando o hino que nós louvamos aqui, mas Ele está dizendo: é hoje que eu te renovo e te coloco de pé. Cadê você que está aqui, que veio afastados do caminho do Senhor? Levante do seu lugar hoje. É o dia de você voltar. Erebarrachuria, Erebarraçá, Rebarraçúria.
Ei, tem mais filhos aqui para voltar hoje. Erehasai quebra Súria. Ah, tem. Ele não abre mão de nós. Você pode adorar. Erebarrastúria. Jesus Cristo foi na casa e eles estavam lá. E ele disse: Pai, seja convosco. Tem mais filhos aqui? Tem. Levante do seu lugar, filho. Filho, filha, vem, é hoje. Hoje é o teu dia do reencontro. Ele chegou na casa e disse: paz. Corações inquietos estão aqui, mas o Espírito Santo está te envolvendo para trazer paz. Vem, filho. Vem, filha. Vamos estar de pé neste momento? Oh, glória. Não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador. Tem mais alguém? Ei, filho. Mora Ei, em mim. Jesus Cristo te chama hoje de volta. Sinto vazio. Ei, sai do teu lugar hoje. Olha, vem fazer parte desta grande comissão que está aqui. De gente chorando, Rafael. De gente que entende que a fraqueza é a nossa marca, Rafael. E que estamos todos nós no mesmo patamar. Sabe qual é o meu dever, Rafael? Quando eu te ver deslizando, eu dizer: filho, Rafael, estou aqui, brother, para te ajudar, irmão. Vou orar por sua vida, porque eu quero te ver de pé na trajetória, na caminhada. Tem mais alguém? Que Deus abençoe a sua vida. Isso. Peraí. Quem é que está louvando? André William. Consolador. Isso. Não sai daqui. Eu quero passar o microfone, mas quero dizer uma coisa para você. Se você puder vir para a sua esquerda ou para a sua direita. Tem mais alguém vindo? Erehasai quebra Súria. Ei, aplauda a Deus, aplauda o Senhor, aplauda mais forte. Oh, glória! Mora em mim. Sinto vazio. Oh, glória a Deus. Estou longe de ti. Vou passar o microfone agora para o nosso irmão orar. Mas faça o seguinte: se você puder, vire para a sua esquerda ou para a sua direita, ou quem sabe alguém que você sente o desejo de dar um abraço. Dar um abraço nessa pessoa e diz para ela: nós estamos juntos. Isso, abraça essa pessoa e diga: estamos juntos, no mesmo projeto, na mesma balança da misericórdia. Abraça, isso. Opa! Quem puder, vale a Deus. Ebarrastúria. Que Deus te abençoe.